Corinto ficava a cerca de 64 quilômetros de Atenas. Na época, era a quarta cidade em todo o Império Romano, com 650 mil habitantes. A vida social de Corinto revela as características degradantes. Era uma cidade corrupta, entregue à prostituição. A imoralidade de Corinto estava ligada à adoração de Afrodite, deusa do amor sensual. O templo de Afrodite, Vênus, tinha mais de 1000 prostitutas para livre prática sexual dos visitantes. Em meio à degradação corrente no paganismo, no seu pior aspecto, chega o apóstolo Paulo, em 52 d.C., e juntamente com Áquila e Priscila pregaram o evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mais tarde, Silas e Timóteo também vieram e dedicaram ao ministério em tempo integral, pelo que 1 ano e meio Paulo esteve em Corinto. Paulo partiu para Éfeso e por 4 anos esteve ali. Então recebeu notícias que o pecado achou legalidade dentro da igreja. A igreja estava dividida por 4 tipos de grupos. Uns diziam, eu sou de Paulo, os liberais. Outros diziam, eu sou de Pedro, os conservadores. Outros diziam, eu sou de Apolo, os eloquentes. E outros diziam, eu sou de Cristo. Eles não reconheciam a autoridade de ninguém. Pregavam o evangelho. Falavam do Espírito Santo e diziam, eu sou de Cristo. Paulo disse, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Paulo afirma que estes falsos mestres que ensinavam, pregavam um outro Jesus e proclamavam um evangelho diferente. Em nossos dias, muitos batem no peito e dizem, somos a geração do arrebatamento, mas suas vidas não condizem a um verdadeiro cristão. Pregam um evangelho falsificado, sem dor e sem renúncia. São amigos dos deleites, andam de mãos dadas com o pecado. O evangelho deixa marcas, e uma dessas marcas é a santidade. Havia na igreja a imoralidade sem arrependimento. Eles diziam, tudo me é lícito, somos livres da lei, podemos fazer o que quisermos, até nos prostituir. Paulo, porém, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Não profane o seu corpo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Os crentes de Corinto tinham dons espirituais. Falavam em línguas, profetizavam, interpretavam, mas muitos eram imaturos, insubmissos, ignorantes da doutrina dos dons, além de carnais. Paulo disse, e eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Às vezes, o que parece fervor espiritual é mais emocionalismo e mecanismos externos. A verdadeira espiritualidade está ligada ao exercício da piedade e da vida cristã consagrada. O que identifica um autêntico servo não são os dons, e sim o fruto do Espírito. Os coríntios eram orgulhosos, soberbos, se julgavam sábios demais, tinham dons, mas lhes faltava o amor. Paulo disse, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O amor não é um dom espiritual, mas a principal virtude do cristão. A essência do amor, segundo a palavra de Deus, é nos entregar a nós mesmos a favor do nosso semelhante. Cristo é o exemplo supremo do amor. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus nos amou sem reservas, com amor sacrificial, nos dando Jesus como prova do seu grande amor. Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.